E aí, galerinha, voltamos com mais uma aula de português hoje, né? Essa aula direcionada principalmente aos alunos da primeira série, né, que fala sobre variações ou variedades linguísticas, como a gente queira, né? O que são essas variações ou variedades linguísticas? São as formas diferentes, né, que se usam diferenciando a forma de escrever do falar, né? E essas variações linguísticas, elas dependem principalmente de 5 fatores, né? O fator 1, que se divide em 3, que é o fator geográfico, espacial e topográfico, né? Ou seja, nesse fator aí, a variação linguística, ela muda de acordo com a região, né? Ela muda de acordo, por exemplo, no Nordeste se fala de um jeito, no Sul se fala de outro jeito, lá no São Paulo, no estado de São Paulo se fala de um jeito, nos subúrbios cariocas se fala de outras formas, assim, num país continental como o Brasil, as variações dentro desse contexto geográfico, espacial e topográfico, ele é bastante acentuado, né? Ele varia também num contexto histórico e temporal, né? Nossos avós ou bisavós talvez tenham andado de motoca lá na década de 60, de 70. Nossos pais andaram de motocicleta, né? E nós hoje andamos simplesmente de motos, né? Essas são as gírias as abreviações, as gírias da galera mais nova. Lembrando também que um dos fatores também que altera a variação linguística é o fator contextual, né? O lugar onde eu me encontro, né? Qual é o contexto da minha conversa? Qual é o contexto da minha produção textual? Né? Quem são os meus interlocutores? De que maneira eu devo me portar diante deles? Qual a diferença que eu tenho que perceber entre falar com amigos, né, de uma forma coloquial e informal, ou falar para um público, né, mais acadêmico, de uma forma, digamos assim, dentro de uma formalidade, né? Esse é o fator contextual. Outro fator que a gente tem que levar em conta é o fator cultural. A gente pode citar como exemplo concreto, né? Vemos assim, o brasileiro fala de uma forma descontraída, é alegre, é cheio de piada, né? O italiano, ele acopla a sua maneira de falar, de se expressar, o gestual, né? O italiano, mamma mia, fala muito com as mãos, reclama muito com as mãos, principalmente, um gestual. Isso é uma característica cultural. E, diferentemente, por exemplo, dos países orientais, como o Japão, né, a Coreia, né, onde o pessoal é mais tímido, costuma falar mais baixo, obedecendo a alguns ritos, né? E, por fim, um contexto que também tem peso dentro da variação linguística é o contexto social, né? Logicamente, obviamente, devido às maiores oportunidades, devido a estudarem nas maiores escolas, nas melhores escolas, terem as melhores formações, porque o capital os permite, né? As classes abastadas, ou as classes altas, né? As classes chamadas A, falam diferente, por exemplo, da classe D, da classe C, que é aquela composta pelos pobres, por aqueles marginalizados, né? Ou seja, não aqueles que são criminosos, mas os que ficam à margem da sociedade no sentido de oportunidade, tá certo? Então, a gente não pode considerar que alguém está falando ou escrevendo errado, a não ser que a gente esteja vendo isso dentro de uma forma, né, avaliativa, formativa, porque a gente é obrigado a corrigir esses erros. Mas se a fala, a escrita dessas pessoas, elas expressam uma opinião, ela faz com que aconteça a comunicação, ela é perfeitamente aceitável, porque esses 5 fatores que eu citei aqui, eles influem diretamente tanto na forma da pessoa escrever e principalmente na forma de falar, tá bom? Eu espero que essa pequena introdução sobre variedades linguísticas ajudem a vocês aí, né, principalmente do primeiro ano, a desenvolver
né, esse conteúdo dentro dessa disciplina tão importante que é a nossa querida língua portuguesa. Tudo bem? Obrigado aí pela atenção, gente, e até o próximo vídeo.